Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, um dia chamado hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nesse dia. Amém? Eu sou o pastor Roberto, por bondade e misericórdia, e eu tenho um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Entre nesse canal, compartilhe para os grupos da sua família, os grupos da igreja, para os seus grupos, e ver que Deus tem uma mensagem para você. São mais de 800 mensagens que nós temos no YouTube, e uma Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Palavra de hoje, registrada no Evangelho de Jesus Cristo, escrita por João, no capítulo 2. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E a festa ia rolando, o povo se alegrando, e alguém ver que faltou o vinho. E essa pessoa chega diante de Maria e fala para Maria: Maria, acabou o vinho. E Maria imediatamente comunica a Jesus que faltou o vinho. E Jesus dá uma resposta a Maria, dizendo: o que tenho eu com isso? O que devo fazer? Não é chegado a minha hora. Querido, essa passagem é uma passagem muito forte. É uma passagem que fala do primeiro milagre do Senhor Jesus, que foi a transformação da água para o vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus o transformou. E eu vejo nesta mensagem uma mensagem de alerta. Uma mensagem que está nos alertando sobre a falta de alguma coisa. Porque todos nós, no decorrer do tempo, da vida, nós estamos sempre procurando algo e sentindo falta de outros. Nesse casamento, esse noivo teve a felicidade de convidar a pessoa certa. Teve a felicidade de distribuir os convites a quem verdadeiramente merece ser convidado. Porque nem todos que estão do seu lado são seus amigos. Porque nem todos que estão do seu lado pode ver a tua felicidade. Hoje vivemos num mundo, numa correria desenfreada. Hoje temos que peneirar quem são os verdadeiros amigos. Porque amigo como o dia de sol, que só aparece em tempo bom, é fácil. Amigo que dá tapinha nas costas dizendo que você é o cara, isso aí é fácil. Para comer, beber, dormir, pedir emprestado. Isso você vai achar de muito, de monte mesmo. Mas amigo verdadeiro que faz a transformação na sua vida são muitos, são poucos. E os poucos que tem, nós temos que peneirar para ver se verdadeiramente são amigos. E voltando ao texto, eu vejo a felicidade desse noivo em estender um convite de casamento para Jesus. E a Bíblia diz que foi Jesus, Maria e os seus discípulos convidados. Meu irmão, na minha casa, no convívio da minha família, da minha sala, só entra aquele que eu convido. E aqueles que são convidados, não é qualquer um, é selecionado a dedo. E esses noivos tiveram a felicidade de convidar a pessoa certa
para o seu casamento, que é Jesus Cristo. Você convida fofoqueiro, você convida macumbeiro, feiticeiro, você convida tantas pessoas que não tem nada a ver com o seu convívio para estar com você. Mas no dia de hoje, eu quero te dizer, convida Jesus para a tua casa. Convida Jesus para o teu casamento. Convida Jesus para adentrar na tua família. Você vai ver a transformação que Ele vai fazer. Então o convite está estendido hoje para você convidar Jesus para a tua vida. Jesus para a tua casa. Jesus para a tua família. Esses noivos tiveram cuidado de convidar a pessoa certa, que é Jesus Cristo. Quantas festas fazemos no longo da nossa vida sem sequer lembrar de Jesus, sem sequer convidar Jesus para que adentre na festa e se transforme aquilo que é triste em alegria. Porque a palavra de Deus diz que aonde Jesus está, Ele transforma a tristeza em alegria. E esse casamento ia rolando muito bem. E esse casamento, o povo ia se alegrando, ia festejando, ia comendo, ia bebendo, porque até então, casamento que não tem comida e não tem bebida, não é um casamento. O noivo teve o cuidado de convidar todos os seus amigos, seus parentes, para o seu casamento. E nesse convite, quando a festa ia rolando, quando estava tudo muito bem, de repente alguém diz que acabou o vinho. E Maria vai, comunica a Jesus. Jesus, acabou o vinho. Olha para cá, meu irmão. Você sabe o que está faltando na igreja hoje? É pessoas que comunicam, pastor Roberto, acabou o teu vinho. Porque o vinho naquele tempo de Jesus simbolizava alegria. Porque o vinho no tempo de Jesus não é como nos tempos de hoje, que as pessoas se embebedam, se embriagam e começam a arrumar confusão. Quando Maria viu que acabou o vinho, ela avisou a Jesus. E muitas das vezes está faltando Maria dentro das igrejas. Não Maria para ser idolatrada, como muitos o adoram, idolatram Maria. Maria fez o seu papel de mulher, de mãe do Salvador. Maria tem o seu papel importante na história da igreja. Como agraciada, salve agraciada. Maria teve uma dádiva. Maria foi agraciada por Deus para que concebesse o Senhor Jesus sem contato humano, dado pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o Eterno. Maria tem o seu papel até hoje importante na igreja, mas não como idolatria, mas não como adorar, porque somente a Jesus adorar, somente a Ele prestarás culto, não adorarás outro Deus, que é mandamento do Senhor. E Maria fala para Jesus que acabou o vinho. Jesus imediatamente fala assim, olha, mulher, não é chegado a minha hora. Maria teve o papel fundamental de avisar Jesus. E Jesus não deu bronca em Maria, como muitos dizem. Jesus não desrespeitou a sua mãe. Ele simplesmente chamando ela de mulher, não é chegado a minha hora. Porque quando chega a hora de Jesus, até aquilo que é para dar errado, ele faz dar certo. Quando chega a hora de Jesus agir, até aquilo, meu irmão, que é morte, ele faz viver. Até aquilo que está dentro da sepultura, ele tira da sepultura para que o nome dele seja glorificado, que foi o caso de Lázaro. Lázaro, vem para fora.
porque o nome de Jesus é glorificado. E o que eu quero te dizer nesse dia de hoje, convide Jesus para a tua casa, convide Jesus para o altar da tua igreja. O que está faltando nos altares das igrejas hoje é a presença de Jesus Cristo em forma corporal do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. As pessoas têm o privilégio e têm a preocupação de convidar tantas pessoas. É pastor A, é pastor B, é conferencista, é isso, é aquilo. Mas esquece de convidar o principal, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele simplesmente disse que não é chegado a minha hora. E quando chegou a hora de Jesus agir, ele pediu que se trouxesse as 6 talhas de água e transformou aquelas águas no melhor vinho da festa. Tem muitas pessoas preocupadas com o começo. Tem muitas pessoas agindo apenas no começo, como vai ser, como vai ficar, que vai ser assim, vai ser assim. Não. A melhor coisa é sempre o final. Jesus deixou o melhor vinho para o final. Ei, olha para cá que eu vou profetizar. Ei, as coisas boas da tua vida ainda vão acontecer, está lá no final. Salomão disse que é melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o fim de todas as coisas do que o começo. O melhor vinho foi servido no final. O melhor vinho está sempre no final. O vinho simbolizava alegria. A tua alegria pode estar com os dias contados para o Senhor te dar uma grande vitória. Para você transformar aquilo que foi choro em alegria, porque o choro durou muitas noites, mas hoje está chegando a alegria, e eu profetizo como profeta na tua vida, que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor chegou na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a transformação, meu querido. Eu não sei qual é a transformação, querida, que Jesus vai fazer na tua casa. Que Jesus há de fazer na tua vida. Mas está chegando coisas novas. Está chegando vinho novo. Está chegando o melhor vinho. Está chegando a melhor alegria na tua vida. Se você crê, você vai ver a transformação de Deus no seu marido, na sua filha, nos seus filhos, na sua casa em geral. Porque Jesus quer transformar essas trevas que você viveu o ano inteiro nas trevas. Jesus quer transformar essa treva em luz. Jesus quer te dar aquilo que o homem jamais pensou em te dar, ou até te prometeu e nunca cumpriu. Porque o Senhor não é um homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que tenha que virar o céu de ponta cabeça, ou seja, a terra lá no céu e o céu aqui na terra, mas ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura ele prometeu na tua vida, ele irá cumprir. O casamento ia muito bem, até faltar o vinho. Talvez, quem sabe que aquele noivo colocou tudo em ordem, pensou que a quantidade seria o suficiente, mas tem sempre os atrasadinhos, tem sempre alguém que chega depois, e nesse alguém que chega depois, a Bíblia diz que acabou o vinho. Ei,
Quantos casamentos hoje que já acabou o vinho, ó, há muitos anos. Quantos casamentos hoje vivendo de aparência, um dorme na sala, outro dorme no sofá, porque o vinho já acabou há muito tempo. Hoje vive como se fosse dois irmãos dentro da própria casa. Hoje vive como se fosse estranho no mesmo ninho, na mesma casa. Sabe por quê? Porque acabou o vinho. Quando o vinho acaba, somente Jesus pode transformar esta água no melhor vinho para o seu casamento. Quem sabe eu esteja falando com pessoas que já jogou o seu casamento em uma lata do lixo, viveu 20, 30, 40 anos se dedicando a este homem, esse homem se dedicando a esta mulher, mas hoje vê o seu casamento indo de água abaixo, indo para uma lata do lixo, aquilo que foi preço, que foi sangue, que gastou uma vida inteira para esta pessoa, o amar até o fim, até que a morte o separe. Mas infelizmente acabou o vinho. E quando o vinho acaba, meu irmão, o que fazer? E quando o vinho acaba, o que você vai fazer? Esse vinho está simbolizando a alegria. E quando a alegria acaba, o que vai fazer? Será que você pode buscar enquanto se pode achar? Pode invocar enquanto ele está perto? Porque ainda há tempo de ter o vinho novo na sua vida. Ainda há tempo de ter o melhor vinho na tua casa, na tua vida e na tua família. Ei, Jesus é esse vinho novo. Jesus é a transformação que está faltando na tua vida. Jesus é a transformação para transformar aquilo que o inimigo colocou como derrota em uma grande vitória. Jesus quer transformar essa tristeza em alegria. Jesus quer transformar como ele foi em Caná da Galileia e transformou aquelas águas em vinho. Ele quer transformar a tua vida. Talvez você viveu um ano inteiro tentando essa transformação, mas tentou em lugar errado, com pessoas erradas, em religião errada, porque religião não te dá nada, religião não salva. Então hoje eu quero te apresentar quem pode mudar, quem pode transformar a tua vida, se chama Jesus Cristo. Esse pode transformar a tua vida como transformou a minha vida, como está transformando toda a minha casa. Eu creio que essa transformação vai passar na sua vida. E você vai entender que sem Jesus não dá. Que sem Jesus não há transformação. Você pode se dedicar a uma religião, a um Deus, mas ele não vai transformar a tua vida. Ele não vai te trazer salvação. Ele não vai te trazer renovo. Vai apenas te escravizar. Vai apenas botar cabresto em você, para você ser teleguiada por religiões. Jesus não é religião. Jesus é o autor da vida. Ele disse: aquele que vier a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Muitas pessoas estão perdendo as oportunidades de buscar o Senhor, de falar com o Senhor, de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero uma transformação, eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor transforma, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos.
Então transforma, Senhor, a minha vida, transforma a minha casa, a minha família. Senhor, eu não quero mais viver desta forma, desta maneira. Passei a vida inteira tentando nos templos, nas igrejas, nas religiões e não te achei. Você só vai achar quando buscarem Ele de todo o coração. Pastor, acabou o vinho, pastor Roberto, acabou o vinho no meu casamento. Busque enquanto tem oportunidade. Busque hoje Jesus Cristo, que Ele pode transformar esse casamento. Talvez esteja por um fio, talvez esteja por uma assinatura de divórcio. Mas Jesus, quando chega, Ele transforma. E Ele quer transformar. Ele quer transformar essa situação que tu vive. Quantos anos você vive de mão estendida pedindo? Então está na hora de ter uma transformação na tua vida. Você crê que essa transformação pode chegar hoje? Eu sei que lá no fundo, lá no profundo do teu ser, você crê. Então creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador daquele que diz, Senhor, eis-me aqui. Será que você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. E Ele vai fazer essa transformação. Eu não sei se você crê, mas eu creio que há uma grande transformação chegando. Há uma grande transformação de vida chegando na tua vida. Vai começar por você, homem. Vai começar com você, mulher. Porque através de vocês, muitas vidas serão transformadas. Porque quem transforma é Jesus. Quem faz é Jesus. Somos apenas um canal para dizer, para te informar que é Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o Eterno. Amém, querido? Essa é a mensagem de hoje. É uma mensagem de transformação. Se você crê que essa mensagem foi para você, escreva amém. Digite aí amém. E compartilhe com mais número de pessoas que estão com um casamento arruinado, está sem vinho na sua vida, que é a alegria. Então é tempo agora de orarmos, de falarmos com Deus, de entregar nossa casa, nossa vida e nossa família nos pés do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que vai haver transformação através dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, Pai todo-poderoso, Pai da transformação, eu entro na Tua presença, meu Deus, é no nome do Teu Filho Jesus, porque nesse nome há poder no céu, na terra, porque nesse nome toda língua, todo joelho, toda língua vai confessar e todo joelho se dobrará naquele grande dia, dizendo que só o Senhor é Deus. Então eu te peço, meu Deus, nessa oração, transforma essa vida, transforma esse homem, essa mulher, esses filhos, essa filha, os avós, transforma, Pai, que haja transformação, Pai, que não haja, Pai, dúvida sobre o Senhor, que vai transformar essa casa, essa vida, essa família. Pai, assim como o Senhor transformou a minha casa, a minha vida e a minha família, eu profetizo que essa casa, que essa família seja transformada pelo poder de Jesus Cristo. Meu Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, na minha família, tomando a minha vida nas tuas mãos, minha esposa nas tuas mãos, meus filhos, meus netos. Pai, nos dá vitória no dia chamado hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez para nos abençoar. Então, Senhor, muito obrigado, que eu creio numa grande transformação de vida, que através da vida haja muitas vidas transformadas, que através da vida desse homem e dessa mulher, muitas vidas irão ser transformadas, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família.
O canal está passando aí, PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que sobre si levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, querido? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.